Vambora de maratona de liga. E a gente começa com Kairat Clube Bruges. Clube Bruges não sofreu em momento nenhum. Amassou completamente o Kairat. Um 4-0. Um 4-1 meio tranquilo, não sofreu em momento nenhum. O Bodolint, surpreendentemente, amassou o Manchester City. Por incrível que pareça, não é que eles ganharam um jogo de qualquer jeito. Os caras dominou o jogo contra o Manchester City. E tipo, é o Manchester City do Guardiola, tá? Parece loucura ouvir isso. Mas, mano, o Douglas dominou o jogo o tempo inteiro. E depois da expulsão do Rodri, então o Manchester City praticamente desistiu de jogar, porque àquela altura não tinha mais como, tá ligado? Então, não tinha mais como. Um amasso completo com direito ao Rodri entregando o gol e sendo expulso. Que loucura. E detalhe, o Godu ainda teve 2 gols anulados. Que loucura. O Olympiacos, surpreendentemente, foi dominado o jogo inteiro. O goleiro dos caras facilmente seria o melhor em campo desse jogo. Mas na moral, é aquilo. O futebol não é quem joga melhor, é quem mete mais bola na rede. Então, o Leverkusen martelou e não fez nenhum gol. O Olympiacos, nas 2 únicas chances que teve no jogo inteiro, marcou, com direito a 2 assistências do Rodinei. O Real Madrid espancou o Mônaco, tritucou, com o show do Vini Júnior tendo sido responsável diretamente ou indiretamente por 4 dos 6 gols, dando 2 assistências, marcando 1 gol e chutando em cima e cruzando pro cara fazer o gol contra, que não conta como assistência, tá ligado? O Tottenham ganhou com tranquilidade do Borussia Dortmund, marcando 2-0 ainda no primeiro tempo, amassando o jogo inteiro, praticamente no 60%. Depois que entrou no segundo tempo, conseguiu administrar bem defensivamente. Tem sido o ponto fraco desse Tottenham ultimamente, mas esse jogo foi muito bem, dominando o primeiro tempo, fazendo o resultado e administrando bem no segundo. Inter de Milão e Arsenal tinha tudo para ser o jogo mais equilibrado dessa Champions. E até certo ponto parecia que ia ser, mas foi um domínio completo do Arsenal na maior parte do jogo. Teve um certo ponto do jogo que a Inter demonstrou o poder de reação e tudo mais. Tá até fazendo gol quando o jogo tava 1-0 ainda. Mas não deu outro. O Arsenal foi bem mais eficiente e dominou a maior parte do jogo, ganhando o jogo com muita tranquilidade. Como eu disse, o Real Madrid amassou o Mônaco sem nenhuma piedade, enfiando 6-1 sem dó. Até o Mastantuano, que estava em mal fase, conseguiu fazer gol. E meu amigo, pulando agora para Copenhague, Nápoles, mano, é o mesmo roteiro do jogo do Leverkusen. O Nápoles dominou o jogo inteiro, só que a diferença é que o Nápoles faz gol. O que o Hector ele joga é brincadeira, tá ligado? Esse cara parece que todo jogo do Napoli tem gol dele, tá ligado? É pelo menos a impressão que a gente tem quando vê um jogo no Napoli. Parece que a gente fica só esperando o Hector vir marcar um gol, tá ligado? O cara realmente renasceu quando foi pro Napoli. É bizarro.
E pensar que o cara já jogou de zagueiro no United. Zagueiro. Tudo bem que ele é bom marcador, mas mano, o cara é sério pra jogar de segundo volante. Ou pelo menos primeiro volante. E o Napoli tá esfregando isso na cara do United. Mano, imagina se McTominay e Casemiro nessa dupla de meio campo do United. O que ia dar, mano? Ia ser muito louco. O Casemiro dando cobertura pro McTominay pisar mais na área e dar mais apoio pro Bruno Fernandes, meu amigo. Ia ser muita loucura. Como eu disse, o Olympiacos foi bem mais cirúrgico que o Leverkusen, mesmo sendo dominado o jogo inteiro. E aquilo, né, mano? O Napoli fez a mesma coisa, dominou o jogo todo, mas aí na reta final deixou o Copenhague gostar do jogo com placar magrinho e pagou o preço. Deixou o Copenhague gostar do jogo, o Copenhague consegue um pênalti e arranca o empate. E o Napoli, no final das contas, consegue só um ponto. Villarreal e Ajax. Villarreal domina o primeiro tempo completamente, não deixando a Ajax jogar. Só que aí chega no segundo tempo, o Ajax muda a postura, toma o controle do jogo e busca a virada. O que já era o que é surpreendente, já que esse é um dos jogos que era para ser mais equilibrado. Só que o Ajax no segundo tempo teve muito mais ímpeto do que o Villarreal teve no primeiro, tá ligado? Foi bem mais agressivo, bem mais perigoso e acabou merecidamente vencendo a partida. E Sporting foi uma das zebras, né? Porque o Olympiacos foi zebra. O PSG daquela maneira de sempre dominou o primeiro tempo, chutando o tempo todo, mas a mira tava ruim, tá ligado? Aí chega no segundo tempo, a primeira chance que o Sporting tem num contra-ataque dado pelo PSG, pum, 1-0. Gol do uruguaio Luis Soares. E não é o Luis Soares ex-Barcelona. É outro Luis Soares que veio pro lugar do Guiocas. E é bizarro esse nível de scout do Sporting. Bizarro. Só que o PSG reage e vai pra cima. Consegue empatar com um golaço do que vai aqui. Só que o Sporting não tinha mais medo do PSG, não, mano. E foi buscar o gol de novo. E no fim das contas conseguiu parar o PSG. Que é loucura. E teve 2 gols do Luis Soares, inclusive. Vamos pra quarta-feira. O Galatasaray empatou com o Atlético de Madrid, que no final das contas foi um ótimo resultado para eles, já que o Galatasaray foi dominado o jogo inteiro e parece que o Atlético de Madrid não consegue criar bem suas jogadas, tá ligado? Não consegue gerar tanto perigo igual os outros times, tipo um City da vida, um Arsenal da vida e o próprio Leverkusen, que eu comentei mais cedo, que não geram tanto perigo quanto o volume deles sugerem. E no final das contas o Galatasaray saiu com um empate dentro de casa, mesmo jogando pior, teoricamente. Que foi um ótimo resultado pros caras. E o jogo mais maluco dessa rodada foi Karabakh e Frankfurt. Por mais incrível que pareça. Karabakh fez um gol cedo, abrindo 1-0. Deixou o controle do jogo pro Frankfurt, com eles rodando mais a bola, tendo mais volume. Frankfurt vai em busca do empate, busca a virada, mas logo em seguida toma empate, é muito louco. E no último lance do jogo, literalmente no último lance do jogo, os caras tomam a virada de novo. Que loucura, tá ligado?
Duas viradas no mesmo jogo. Que loucura. E uma sendo no último lance. É muito doido. O Newcastle dominou o PSV completamente. A zaga dos caras parecia de pelada, tá ligado? Dava passe toda hora, dava jogada de graça pro Newcastle toda hora. Tanto que os dois gols vieram de. Os dois primeiros gols vieram de falhas defensivas, tá ligado? E o Newcastle aproveitou as falhas e dominou completamente o jogo. E àquela altura, depois das duas falhas, a confiança do PSV foi pro ralo. Nem parece que os caras amassou o Liverpool. Slavia Praga e Barcelona foi surpreendentemente bom, tá ligado? Só não foi melhor que Karabakh e Frankfurt por esse simples motivo. O nível caiu muito no segundo tempo. Diferente de Karabakh e Frankfurt, que só melhora com o segundo tempo, tá ligado? O Slavia Praga meu placar surpreendentemente da bola parada. O Barcelona empata rápido. Vira o jogo. Mas logo em seguida toma empate. Que loucura. E já tava na reta final. Com detalhe. Foi gol contra o Lewandowski. Lewandowski, mano. Que loucura. O segundo tempo foi maluco, tá ligado? Aliás, o primeiro tempo foi maluco. Com os dois times buscando gol o tempo inteiro, mano. Foi um jogo muito frenético no primeiro tempo. Eu não conseguia acompanhar a quantidade de gols. Até porque tinha mais jogos rolando ao mesmo tempo enquanto esse jogo rolava, tá ligado? Então tinha que acompanhar. Mas eu até que me saí bem. Por mais que alguns gols não estejam editados. Porque, mano, era muito gol ao mesmo tempo, tá ligado? Então era meio difícil você gravar, soltar e editar enquanto outro gol saía ao mesmo tempo, tá ligado? Aí no segundo tempo o Barcelona controlou o jogo, tomou uns sustos ali e aqui, mas conseguiu dominar o jogo e fechar a partida num 4-2. Mas esse primeiro tempo, meu amigo, foi insano. Na moral. Falando de Atalanta e Atlético Bilbao. Primeiro tempo absurdo da Atalanta, que tava num ritmo frenético. O Atlético Bilbao não tava jogando no primeiro tempo inteiro praticamente. Aí chega no segundo tempo, os caras vai pra cima, amassa completamente, vira o jogo. Faz 3-1, a Atalanta acorda, vai buscar um gol. Mas não adianta, os caras conseguem segurar a Atalanta. O Olympique de Marselha e Liverpool. O Liverpool domina o jogo completamente, não deixa o Olympique de Marselha jogar. Mesmo estando fora de casa. E com a direita, a gol de falta do Szoboszlai, que jogou pra caralho. O cara faz. E não foi só o gol de falta, foi um gol de falta a la Ronaldinho, debaixo da barreira. Tá ligado? O Szoboszlai tava insano nesse jogo, na moral. O cara tava buscando muito o jogo. Apesar de ter tido umas falhas aqui e ali, mas ele dominou o jogo, praticamente botou o jogo no braço e falou: eu resolvo. E o Bayern e o Liverpool ganhou de 3-0 com muita tranquilidade. Em paralelo a isso, o Bayern de Munique tava jogando com o Union Saint-Gilloise. Todo mundo espera uma goleada do Bayern. Mas não, no primeiro tempo o Union Saint-Gilloise conseguiu segurar o poderoso Bayern. Mas no segundo tempo, mano, se aguentar 45 minutos é até impressionante, mas aguentar mais do que isso aí é foda. Tá ligado? No segundo tempo tudo desmoronou. O Bayern foi pra cima, ainda mais. Aí conseguiu 2 pênaltis. Um Kane converteu, o outro ele estourou no travessão. Mas o placar já tava feito. Foi até um 2-0 bem tranquilo, considerando a diferença dos times.
Sérgio Alves pode até se considerar que foi um bom resultado, considerando a diferença. E como, assim como União Saint-Gilloise e Bayern, Chelsea e Pafos foi a mesma coisa. Jogo de um time só, onde o Chelsea é extremamente superior, domina o jogo o tempo inteiro, mas só consegue um gol na bola parada. Mas pelo menos conseguiu o resultado. E esses foram os placares da rodada do jogo do segundo dia. E esses foram os placares do primeiro dia. Se você quer ver com mais detalhes, vê os posts do canal. E o link do canal vai estar na descrição, no comentário fixado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê amanhã. Fui.